Questão 26. A figura a seguir representa uma célula durante certa etapa do processo de divisão. Se você olhar aí, você está tendo separação de cromossomos homólogos, certo? Os cromossomos estão indo para polos opostos da célula. Nessa imagem, até fica bem claro que a gente está tendo uma etapa de anáfase, né, com a separação dos cromossomos homólogos. Se a gente pensasse nessa célula antes disso tudo acontecer, essa célula ao todo, ela tinha 8 cromossomos, certo? Ela, na verdade, ainda tem 8 cromossomos ali dentro, porque não teve nenhuma divisão do citosol ainda, né? Mas ela ao todo tem 8 cromossomos, então ela seria 2N igual a 8. Ao final da meiose 1, ela teria apenas 4 cromossomos no seu interior e seria uma célula haploide, ela seria uma célula N igual a 4. E aí, na meiose 2, a gente observaria somente a separação das cromátides irmãs para finalizar esse processo da meiose. Observando a posição e a constituição dos cromossomos na figura, é correto afirmar que se trata. Repara que as questões, elas de forma repetida fazem a mesma coisa. Mostram uma imagem e perguntam sobre qual etapa aquela imagem está falando. O que ela representa, qual etapa e qual o tipo de divisão celular que ela está representando. Então, é sempre importante você observar as características principais. Ao final da aula de divisão celular, eu fiz exatamente isso com vocês. Comparei as fases de metáfase e anáfase, que são as principais fases que você repara que toda hora aparece em questão. São essas duas fases, comparação entre metáfase e anáfase, tanto da mitose, quanto da meiose 1, quanto da meiose 2. E essa diferença que você encontra nessas etapas, né, de metáfase e anáfase, na divisão da mitose, na meiose 1 e na meiose 2, é importantíssimo você ter na cabeça de vocês. Olha a quantidade de questões que vocês fazem exatamente com essa pergunta, com esse perfil de questão, né? Então, é exatamente isso que a gente tem que se preocupar. Essa imagem mostra uma separação de cromossomos homólogos. A gente já sabe que separação de cromossomos homólogos é algo que se refere à anáfase 1, ou seja, a anáfase da meiose 1. E aí, a gente tem, então, a letra A como uma opção correta. Se fosse a anáfase da meiose 2, você teria que ter aí, nesse caso, separação de cromátides irmãs. E para que fosse uma questão falando sobre a anáfase 2, provavelmente, ou ele te daria uma célula antes e depois, né? Uma célula como está agora sendo representada na meiose 1, e a célula comparando com a meiose 2, mostrando que ela tinha 8 cromossomos inicialmente, para que você entenda que a meiose 2 ela está acontecendo com apenas 4 cromossomos, separando as suas cromátides. Ou ela te daria lá no início a ploidia, como a gente já fez em outras questões. Uma célula 2N igual a 8, e aí você olha a questão. Tem 8 cromossomos separando esses cromossomos homólogos, meiose 1. Tem 8 cromossomos alinhados, e esses cromossomos tendo as suas cromátides separadas, é mitose. Se tiver aí, nesse caso, somente 4 cromossomos, é porque a gente já está falando de uma meiose 2. Aqui, como está tendo separação dos cromossomos homólogos, a meiose é 1 e a anáfase seria 1. A anáfase da mitose, a gente teria os 8 cromossomos alinhados e a separação das suas cromátides irmãs em cada um deles. A letra D fala em metáfase, metáfase não, porque metáfase você tem o pareamento dos teria, né, nesse caso, pareamento dos cromossomos homólogos, e eles ficariam paradinhos ali no meio da célula. Ali você já está observando que eles estão caminhando para polos opostos da célula, já está tendo uma separação, então esquece metáfase. Metáfase da mitose, muito menos, né? Porque senão você teria que ter os 8 cromossomos alinhados na placa metafásica. Então, a gente tem aí, nesse caso, a letra A como uma opção correta nessa questão.